Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui retomando a aula anterior sobre ligações químicas. Então, vamos dar uma breve recapitulada no que a gente já tinha visto na aula anterior, né? Então, recapitulando. Por que que os elementos fazem ligações químicas, né? Eles fazem a ligação química entre eles para se estabilizarem. Os átomos querem ficar no estado de menor energia. Então, se a combinação entre eles ocasionar um abaixamento de energia, eles fiquem com energia mais baixa do que na forma isolada, haverá ligação química. E aí nós vimos que os elementos eles têm características de acordo com o seu caráter. Os elementos de caráter metálico, eles têm uma eletronegatividade baixa e têm tendência a perder elétrons, a se tornarem cátions. Os não metais ou ametais são os elementos que têm alta eletronegatividade, então eles têm tendência maior a ganhar elétrons e se tornarem ânions. E por causa disso, então, nós temos três tipos de ligações químicas. Quando um metal vai se ligar a um ametal, nós temos elementos de tendências opostas. O metal querendo perder elétrons e o ametal querendo ganhar elétrons. E aí, nesse caso, nós temos a formação da ligação iônica. Quando temos dois não metais interagindo para fazer ligação química, temos dois elementos que querem ganhar elétrons. Então, nesse caso, não vai haver perda nem ganho de elétrons entre eles. Eles vão se aproximar o suficiente e compartilhar pares de elétrons. E aí, na ligação covalente, é que entra realmente a formação de uma molécula, né? Então, as moléculas elas são formadas através de ligação covalente. A ligação iônica, compostos iônicos, aglomerados de cátions e ânions juntos. E o terceiro caso, o terceiro tipo de ligação é quando nós temos metais interagindo. Então, nós temos elementos, ambos com tendência de perder elétrons. Então, já é um terceiro tipo de ligação que nós vamos estudar hoje, né? Então, vamos continuando. Recapitulando rapidamente a ligação iônica, como já falei, nós vamos ter um metal interagindo com um não metal. O metal tem baixa eletronegatividade, então ele prefere doar elétrons, e aí ele perde o elétron e se transforma num cátion. O não metal tem uma alta eletronegatividade, então ele vai ter uma tendência a receber elétrons. Ao receber esse elétron, ele se transforma num ânion. E aí vai ocorrer então a ligação entre esses íons de cargas opostas, né, através de uma atração. Já sabemos que cargas opostas se atraem. E aí nós vamos ter a formação do composto iônico, que é um aglomerado de cátions e ânions. Então, o que nós temos aqui como fórmula, né, molecular, como fórmula desse composto, na verdade é a proporção entre os cátions e ânions que formam esse composto iônico. Ligação covalente, que é onde a gente parou, né? Vimos a ligação covalente simples. Nós temos não metais interagindo, então temos ambos com alta eletronegatividade, ambos com tendência a receber elétrons. Então a ligação química é feita através do compartilhamento de elétrons, né? Havendo aí então a formação das moléculas. Então lembrando que a ligação covalente simples, a da ligação, ela é feita através do compartilhamento de um par de elétrons, né? Essa daqui é a representação, a fórmula eletrônica, onde a gente desenha os elétrons da camada de valência. Temos a fórmula estrutural, onde representamos o par compartilhado, né, o par de elétrons compartilhado da ligação por um traço. E temos a fórmula molecular, onde a gente mostra os elementos presentes na molécula e as quantidades de cada um deles. E aí nós vimos a ligação covalente simples, né? Lembrando que pode ter também ligação dupla, né? Se houver duas ligações, dois pares de elétrons compartilhados, aí nós temos a ligação dupla. Se tiverem três pares de elétrons compartilhados, nós teremos a ligação tripla, tá ok? E aí a gente vai continuar agora e ver o caso particular da ligação covalente, que é a ligação covalente dativa. Qual que é a grande diferença, né? Vamos utilizar exemplos para mostrar. Vamos começar com o gás sulfuroso. Qual que é a grande diferença entre elas?
Na ligação covalente, a gente já sabe, na ligação covalente simples, que é o compartilhamento de um par de elétrons. Um par de elétrons é compartilhado. E esse par de elétrons da ligação covalente, cada elétron pertence a um dos átomos envolvidos na ligação. Na ligação covalente dativa, o que acontece? Vamos ver aqui esse exemplo. Vejam que tanto os átomos de oxigênio como o átomo de enxofre, eles têm 6 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, faltam 2 elétrons. Então, entre o primeiro átomo de oxigênio e o primeiro átomo de enxofre, vai haver o compartilhamento aqui de 2 pares de elétrons. E aí nós vamos ficar com esse oxigênio com o octeto completo, né? Ele sentindo seus 6 elétrons da camada de valência, mais esses 2 do enxofre. O enxofre também já vai estar com seu octeto completo, sentindo seus 6 elétrons, e esses 2 aqui do oxigênio. Como é então que a gente forma a molécula de SO2? Como é que o segundo oxigênio se liga aqui ao átomo de enxofre? O segundo átomo de oxigênio, ele está precisando de 2 elétrons para completar o octeto. Mas tanto o primeiro oxigênio como o átomo de enxofre, eles estão já com o octeto completo. Então, o enxofre não quer mais fazer ligação química, ele não precisa mais de elétrons. Porém, ele tem pares de elétrons disponíveis para fazer o que nós chamamos de ligação covalente dativa. Nesse tipo de ligação, esse outro oxigênio se aproxima do átomo de enxofre e ele vai se aproximar o suficiente para sentir esses 2 elétrons da camada de valência do enxofre. Veja que o enxofre não está querendo, nem sentindo, nem percebendo os outros elétrons aqui do oxigênio. Mas o oxigênio consegue vir e se aproximar desse par de elétrons isolado aqui do enxofre. Então, qual que é a grande diferença da ligação covalente normal para a ligação covalente dativa? Vou mudar aqui para a canetinha, tentar mostrar aqui para vocês. Na ligação covalente normal, a ligação é feita pelo par de elétrons. Temos aqui desse lado 2 pares de elétrons sendo compartilhados, onde cada par, um elétron é de cada átomo. Na ligação covalente dativa, os 2 elétrons pertencem a um dos átomos que já está com o octeto completo. Então, esse par de elétrons aqui, que está fazendo ligação covalente dativa com oxigênio, pertencem ao enxofre, que já estava com o octeto completo. Então, quem são os elementos que podem fazer ligação covalente dativa? São os elementos que já estão com o octeto completo e tem esses pares de elétrons isolados sobrando na camada de valência, o que lhe dá a possibilidade de fazer uma ligação covalente dativa com algum elemento que esteja precisando de um par de elétrons. Então, vimos aqui o caso do SO2. Como fica a fórmula estrutural disso daí? Então, cada ligação covalente simples, a gente já sabe que substitui por um traço. A ligação covalente dativa a gente substitui por uma seta, tá? Essa seta não quer dizer que o elétron está sendo dado, né? Não está havendo passagem real, mas sim que os elétrons pertencem ao enxofre e estão sendo sentidos pelo oxigênio. Esse é o sentido dessa seta. Então, ó, no anidrido sulfúrico, na molécula de SO3, o que acontece? Veja que já temos aqui a molécula de SO2. E o enxofre ainda tem um par de elétrons disponíveis. Então, esse segundo par de elétrons disponível do enxofre vai ser utilizado para fazer outra ligação covalente dativa com o terceiro átomo de oxigênio. Então, é o que nós estamos vendo aqui. Vamos ver a molécula de monóxido de carbono. Lembre-se que o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e precisa fazer 4 ligações, tá? E o oxigênio tem 6 elétrons, só faz 2 ligações. Então, olha o que acontece entre o carbono e o oxigênio. Eles fazem 2 ligações covalentes simples. Deixa eu circular aqui para vocês verem. 2 ligações covalentes normais, né? Faz uma ligação dupla aqui, onde cada elétron, né, pertence a um átomo. E aí agora, ó, o carbono, com essas 2 primeiras ligações covalentes normais, ele está sentindo que tem 6 elétrons. Porém, o oxigênio já está sentindo que tem 8.
né, os seus 6 elétrons, que estão representados por X para diferenciar, e os 2 do carbono. Só que o carbono ainda precisa de mais 2 elétrons e o oxigênio não. Então, ó, a terceira ligação que ocorre aqui é uma ligação covalente dativa, onde os 2 elétrons pertencem ao oxigênio, que já estava com o octeto completo, e permite que o carbono os sinta, né, numa ligação covalente dativa. Fazendo a representação aqui na fórmula estrutural, então tá aqui, temos um átomo de carbono e oxigênio, onde ocorrem entre eles 2 ligações covalentes simples e uma ligação covalente dativa. Mais um exemplo, nós vamos pegar agora entre a molécula de gás amônia mais o cátion hidrogênio, produzindo o íon amônio. Como é que acontece? Essa daqui é a fórmula eletrônica do gás amônia. Então vejam o seguinte, o nitrogênio, os elétrons do nitrogênio estão sendo representados por bolinhas aqui. O nitrogênio tinha 5 elétrons na camada de valência. Para completar o octeto, ele precisava de 3. E é por isso que ele faz 3 ligações covalentes simples com 3 átomos de hidrogênio, né? Já que cada átomo de hidrogênio quer fazer uma ligação covalente para ficar com seus 2 elétrons na primeira camada. E aí o nitrogênio já está com o octeto completo, né? Ele já está com 8 pares de elétrons em torno dele. Só que ele tem um par de elétrons livre. Esse par de elétrons pode ser utilizado para fazer uma ligação covalente dativa. Então, um átomo de hidrogênio que perdeu o seu elétron está agora precisando de 2. Então, ele pode se aproximar desse par de elétrons isolado do nitrogênio e haver aqui entre eles uma ligação covalente dativa. E nós temos a formação do íon amônio. Essa é a fórmula eletrônica, vejo que tem uma carga positiva, né, advinda daqui do hidrogênio. E aqui é a fórmula estrutural desse íon amônio, né, com 3 ligações covalentes normais aqui entre o nitrogênio e 3 átomos de hidrogênio, e uma ligação covalente dativa com o 4º átomo de hidrogênio. Então, pessoal, para facilitar nossa vida de desenhar essas estruturas desses compostos covalentes, desses compostos moleculares, vamos aqui fazer um esqueminha de como desenhar, né? Então, vejam que os elementos da coluna 4A, eles têm 4 elétrons na camada de valência. Então, eles precisam fazer 4 ligações. Como que pode acontecer essas 4 ligações? Essas 4 ligações podem se dar através de 4 ligações simples, com outros átomos que precisam fazer apenas uma ligação, ou pode se dar numa ligação dupla com um elemento que faz 2 ligações e mais 2 ligações simples, né, totalizando as 4. Ou pode ser uma ligação tripla com um elemento que faça 3 ligações e mais uma ligação simples. Ou pode ser feito essas 4 ligações através de 2 ligações duplas. Quando o elemento é da coluna 5A, ou seja, quando o elemento tem 5 elétrons na camada de valência. Quando ele tem 5 elétrons na camada de valência, ele precisa de mais 3 para completar o octeto. Então, ele faz 3 ligações covalentes normais e ainda lhe sobra um par de elétrons isolado que pode ser utilizado para se fazer uma ligação covalente dativa. Então, quais são as possibilidades para um elemento que tem 5 elétrons na camada de valência? Ele pode fazer 3 ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla e uma simples, ele pode fazer uma ligação tripla, e ele ainda pode, além dessas 3 ligações que ele precisa fazer, ele ainda pode fazer uma ligação dativa. Um elemento que é da coluna 6A na tabela periódica e tem 6 elétrons na camada de valência. Ele pode o quê? Fazer 2 ligações covalentes normais, porque ele só precisa de 2 ligações para completar o octeto. E ainda tem 2 pares de elétrons isolados que podem ser utilizados para se fazer ligação covalente dativa. Então, quais são as possibilidades para um elemento que tem 6 elétrons na camada de valência? Ele pode fazer 2 ligações simples, ele pode fazer uma ligação dupla, pode fazer ainda mais 2 ligações dativas. Quando um elemento está na coluna 7A e tem 7 elétrons na camada de valência, então ele só precisa
de mais um elétron, então ele só faz uma ligação covalente normal. E então, ele tem ainda 3 pares de elétrons disponíveis para fazer ligação covalente dativa. Quer dizer que vai ter essas ligações? Não, mas há a possibilidade. Então, um elemento da coluna 7A, que tem 7 elétrons na camada de valência, ele faz uma ligação covalente normal. Então, ele pode fazer uma ligação covalente normal, mais uma, 2 ou 3 ligações covalentes dativa. E aí nós terminamos aqui de rever a ligação covalente e de entender um pouco da ligação covalente dativa. Nos falta agora a nossa última ligação química. Que ligação é essa? Né? É a ligação metálica. Na ligação metálica, nós temos agora elementos metálicos, todos eles com tendência de perder elétrons. E aí, como é que ocorre essa ligação entre eles? Essa ligação foi denominada de teoria da nuvem eletrônica ou teoria do mar de elétrons, que explica que os metais eles se ligam formando uma estrutura onde vão ter cátions, átomos com carga positiva, e os elétrons da camada de valência vão ficar livres, pertencendo a todos os átomos simultaneamente. Algo parecido com esse esquema aqui. Ou esse outro aqui, né, que eu acho até melhor, que é tridimensional. Então, nós vamos ter aqui os cátions, os núcleos metálicos, com carga positiva, devido a essa liberdade dos seus elétrons da última camada, e esses elétrons vão ter mobilidade e passam a pertencer não mais a um átomo, a pertencer a todos os átomos. E é essa liberdade desses elétrons, essa liberdade de movimento onde eles passam de um sobre os outros átomos, os elétrons, né, ficam passando sobre os átomos, pertencendo a todos, é essa nuvem, é esse mar de elétrons que mantém os átomos metálicos unidos. E esses metais precisam ser todos do mesmo tipo? Não necessariamente, né? Nós vivemos rodeados de materiais que são exemplos de ligas metálicas. O que são as ligas metálicas? São justamente metais que são misturas de metais, né? São sólidos que são misturas de metais. Então, essa tabelinha é só para trazer um exemplo para vocês de algumas ligas metálicas que são utilizadas no dia a dia. Tá? Por exemplo, o próprio ouro que é utilizado para se fazer joias não é o ouro puro, já é ouro misturado com outros metais. Por quê? Porque o ouro ele é um metal muito macio, muito maleável. Então, a presença de outros metais, né, nessa liga metálica com o ouro fortalece, né, aumenta a dureza, e aí a gente evita que essa joia seja riscada com facilidade, né, amassada com tanta facilidade. Então, essa mistura de metais, a escolha desses metais para se fazer essa liga metálica depende da aplicação que se quer. Um exemplo, por exemplo, é dessa liga metálica utilizada para se fazer fusíveis. Essa liga ela é feita para que ela tenha um ponto de fusão mais baixo. Então, ela protege o sistema, aquele sistema elétrico, aquele complexo eletrônico. Como é que ele protege? Se houver uma sobrecarga de energia, um aumento da corrente, vai aquecer tanto esse filamento desse fusível, que é composto por essa liga metálica, que ele vai aquecer e vai se romper. Vai evitar que essa corrente, que essa alta voltagem passe e danifique o equipamento. Então vejam que a porcentagem dos metais e o tipo de metal que é utilizado nessa mistura depende da característica que se quer desse material. Então, revisando, recapitulando, o que é que nós temos então? 3 tipos de ligações químicas: ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, que depende dos tipos de elementos que estão interagindo para fazer ligação. Quando temos elementos metálicos interagindo com não metálicos, nós vamos ter ligação iônica. Quando temos elementos não metálicos interagindo entre si, nós vamos ter ligação covalente, formação de moléculas. Quando temos átomos metálicos interagindo,
vamos ter a formação de metais através da ligação metálica, ok? Peço que continuem estudando o material de vocês e façam a lista de exercícios que já disponibilizei. E no nosso momento síncrono, nós vamos resolver os exercícios, tirar as dúvidas e encaminhar as atividades da semana. Então, um forte abraço e bons estudos para vocês. Bye, bye.